Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo recente da Multiversal, né? Foi uma live, foi o Francis Farago e mais o Glaucio, né? Eles fizeram uma live tocando alguns pontos da questão do Jesus romano, né? Então eu primeiro vou destacar um trecho que eles falam falam de mim, né? Então vou destacar aqui. O que acontece? O pessoal traz um livro lá de um acadêmico, lê lá, Francis, pronto, eu refutei você. E que às vezes nem tá falando disso. Sim. Não, e aí vão perguntar, mas Francis, qual é o acadêmico que trouxe esse estudo aí, isso aí, do Eusébio e tal? Não, mas nenhum, cara. Eu, Francis Careca, sem diploma, sou eu que estou trazendo. Sim, mas Francis, eu só vou ler isso aí se você colocar na academia. Foda-se, meu amigo, eu não vou apresentar isso na academia, tá? Eu vou colocar isso num livro, se você quiser ler o livro, depois criticar, beleza, tá? Mas eu não vou publicar. Agora, o fato de eu não publicar isso na academia, o meu amigo Glaucio, justifica isso que eu estou trazendo aqui ser uma conspiração, que não faz sentido? Sim ou não? Não, não justifica. Na verdade, assim, é porque tem uma mistura de sons aí, né? Existe uma cacofonia que é a seguinte: foi falado com relação ao Atkins especificamente, e aí você já tem uma divergência nos pontos, né? Porque o Atkins faz como se quase tudo foi escrito à mão pelo governo deles, né, dos flavianos. E essa divergência, por exemplo, também não vai ser discutida porque ele fala que não está na academia, mas é o que eu respondo de volta também. Falo, se só dá para discutir na academia, o que vocês estão fazendo no YouTube? Boa. Volta para a academia. Mas se aqui não é o espaço para isso, não faz vídeo aqui não, faz só livro, tese de doutorado. Aliás, está fazendo muito errado vir discutir isso aqui, tá? Não tem que dar aula aqui não, tem que dar aula só na faculdade. Voltem para a faculdade. Não tem sentido nenhum. Aí vem no YouTube para chamar a gente de conspiracionista, terraplanista, que defende isso aqui. Tá bom. Aí se eu for lá na academia, o que vai acontecer? Entendeu? Aí eu tenho que ir em outra, né? Para poder fazer. Se eu for fazer um acadêmico, se eu for no segmento lá, ninguém. E assim, há divergências. A academia não é uma coisa só, deixar isso claro, né? A academia não é ou um segmento, todo mundo pensa igual, completamente, especialmente nas áreas de pesquisa que ainda estão abertas. As áreas humanas são mais abertas a isso, né? Porque até ela discute a discussão, né? É isso, a gente tem a filosofia que discute o debate. Falando do próprio debater em si. Esse tipo de situação abre para muitas pessoas criarem uma série de coisas que não estão fechadas. E tudo bem, é daí que a gente vai tendo a chamada epistemologia, né? Mas não tem lógica eu vir falar que eu não posso discutir alguma coisa. Cara, entende? Por que você não pode discutir alguma coisa? Você também discute aqui. Se aqui não é o espaço da academia. Não tem muito, né? Então, tô vendo a Brandt já deu a resposta, só não vou colocar na tela aqui, já respondeu. Mas a gente leu, mas é isso, mano. E só aproveitando, Glaucio, que o Abrantes está aí, tá comentando, sabe? O pessoal tem perguntado aí, cadê o Abrantes? Você não tá fazendo mais react de você, tá? Eu até perguntei pro Abrantes, respondeu que ele já tem, ele contabilizou, ele tem mais de 50 vídeos fazendo react à Multiversal. Aí ele falou que cansou, tá? E eu sempre falo isso, Glaucio, o único cara que eu respeito, que faz críticas à Multiversal, é o Abrantes, porque o Abrantes nunca me chamou de terraplanista, tá? Inclusive, o único cara que fez elogio, e o que eu acredito que realmente ele elogiou, quando eu fiz o texto lá sobre o Tácito, quando eu fiz o texto sobre o Joséfo, ele elogiou a minha pesquisa. Falou, olha, isso aí está aberto ainda. Ele não disse, olha, que estou com razão, sim? Mas ele disse, Francis, olha, muito parabéns pela sua pesquisa, você trouxe várias fontes, tal, parabéns. Então, quando o Abrantes me elogia, eu acredito. Talvez aí eu tenho outro que vem, quando chego aqui no canal, Cláudio, olha, o que você, Francis, olha, 100% com você acredita, olha, o que você fala aí. Quando eu olho nos outros canais aí, olha, isso daí é um tiro no pé da teoria flaviana. Caramba, ele vem aqui no canal, diz, olha, Francis, parabéns, você está de parabéns. Então, cara, esses caras aí, eles não entram mais aqui, tá? É hora de falar. Então, bom, primeiro agradeço aí essa imparcialidade, né, que eu coloco ao considerar diversas teses, né, e já tenho abordado muito a questão da multiversal, são mais de 50 vídeos, então você falar que alguns pontos é o debate aberto, outros eu acho que não tem fundamento, enfim, não dá para atacar todo o conjunto da obra com uma raciocínio só, porque ele toca vários pontos, né? De modo geral, a multiversal ela vai fundo na pesquisa, né? Ela não é uma resposta fácil, né? Porque ela vai nas fontes e você tem que ir atrás das fontes para ver se está em contexto, se não está, qual é a situação, o que está acontecendo. Então, existe um trabalho de pesquisa da multiversal, né? E nisso eu reconheço. Agora, aí tem vários pontos que queria falar. Por exemplo, a questão que falou do YouTube não ser o local de debate. Realmente, para a academia nunca foi, né? A academia é o local de debate, é nos papers, é nas revistas e é nos congressos, tá? Não é no YouTube. O acadêmico, professor da universidade que vem aqui no YouTube, ele normalmente vem para dar aula, ele não vem para debater um tema.
Ele não vem aqui para colher informações, nem trocar referências. Ele vem para dar aula. Ele vem para conseguir adeptos às suas teses, né? Basicamente é isso. Não é visto como um ambiente de debate acadêmico. E o próprio número de atritos que tem no YouTube, com ofensas pessoais, realmente você cria um clima que acaba desestimulando qualquer um de vir, né? Com relação a ser a pesquisa do Jesus histórico, miticista, ser terraplanismo ou não, eu vou botar aqui uma pesquisa que eu fiz. Vamos ver aqui se vai dar para mostrar aqui. Ó, aqui, ó, no Google Acadêmico. Você bota Scholar Google Acadêmico. Eu peguei alguns nomes de pesquisadores de Jesus histórico miticistas, né? O primeiro, Richard Carrier. Então você vê aqui, Richard Carrier. Primeiro aqui vem uma conferência, ó, deu 487 resultados para Richard Carrier. Segundo é um livro vamos desconsiderar, tá? Porque livro, qualquer um publica livro, né? Pode publicar qualquer coisa, né? Não tem revisão por pares o livro, a princípio, né? Então, aqui, ó, já tem, ó, Studies in Religion Reception, opa, uma revista. Conseguiu aqui uma revista aqui, ó. Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism, uma revista também publicada. Ó, fala sobre Talos e a escuridão na morte de Cristo. Tudo isso artigo do Richard Carrier, tá? A questão do Tácito, que o Francis Farago falou, né? Olha, Virgília Christiani. Isso aqui, se você for puxar esse fio da meada aqui, é um artigo refutando o outro. Tudo é revista acadêmica. Então, a questão do Tácito, se houve interpolação cristã ou não, é uma questão que está lá eu acho que não houve. Mas, assim, é um debate legítimo, né? Se o Francis tem a proposta de publicar um artigo, essa área não vai haver problema, porque isso aí está dentro do debate, né? Está dentro do debate, isso é um tema que está sendo debatido. Então você vê aqui que Richard Carrier, tudo bem, não vou buscar outros aqui, tem vários artigos do Richard Carrier publicados em revista. Então, o que o Richard Carrier é miticista, tá? Agora, nesses artigos aqui, ele não vai propriamente defender miticismo, ele está falando aqui, ó, interpolação de Tácito. É uma coisa meio lateral da pesquisa dele. Ele não está defendendo propriamente miticismo, né? Ele está defendendo alguns pontos, detalhes aí desse enredo, que contribuem para a tese dele, né? Mas, tudo bem, o Richard Carrier, ele é um terraplanista? Bom, diria que não, né? Porque o cara está conseguindo publicar em revistas, né? Vamos outro nome de miticista, porque talvez seja uma coisa pontual, né? Vamos ver, miticista. Tem outros miticistas que publica? Robert Price. Robert Price, ó, pô, o cara escreveu um livro com Crossan, com Johnson, com James Dunn. Eita, não é terraplanista, cara. Pô, tu escreveu um livro junto com James Dunn? Com John Crossan? Pô, Robert Price, cara, ele tá, assim, é um miticista, é minoritário, é uma voz minoritária, mas é um miticista que tá lá, publicando, ó, Religious Studies, publicou. Então tem lá os seus artigos aqui, ó, aqui, ó. Does the Christian myth theory require an early date of Epistola Paulina? Aqui já está falando claramente da teoria miticista, tá? E agora, não sei se isso aqui é uma revista indexada ou não. Looking for Jesus, miticista. Então, veja, o Robert Price já tem temas mais ligados ao miticismo, né? E já consegue publicar, tá? Aqui, certamente, nesse livro aqui, vai defender miticismo. Então, temos aí um nome aí, ou seja, miticismo é minoritário, é terraplanista? Porque, olha, o terraplanista não conseguiria nem publicar, entendeu? Se você vai publicar um artigo de terraplanismo, não vai conseguir publicar em revista nenhuma, vai aceitar. Então, Jesus mítico é terraplanismo? Não é, porque os caras estão conseguindo publicar. Outro nome que eu coloquei aqui, que seria Rafael Lataster. Rafael Lataster,
Tem livro publicado, ó, questionando a plausibilidade do Jesus histórico, das teorias do Jesus histórico. Intermountain West Journal Religions, publicando aqui, ó. Podemos duvidar da existência do Jesus histórico? Cambridge.org. Ou seja, é outro nome aqui que está publicando em revista. Então, miticismo, Jesus mítico, é terraplanismo? Diria que não. Diria que não, porque estão publicando, apesar de ser minoritário. Joseph Attil. Vamos ver agora entrar no Jesus romano. Nenhum desses que eu falei aqui é Jesus romano. Joseph Attil. Tem livro, pós-Flaviano, um site. Tem aqui uma revista, aqui, ó, Dead Sea Discoveries. Tá? Aí vem redatação de radiocarbono dos manuscritos de Mar Morto. Joseph Attil. Tudo bem, só que não tem nada a ver com Jesus mítico, né? É outro tema, né? Mas, tirando isso, ó, sobre as dúvidas de Richard Kerrer, uma resposta a Richard Kerrer sobre a historicidade de Jesus. Porque nós temos razões para duvidar. É o debate dele com Richard Kerrer. E aqui, na verdade, não é do Joseph Attil, né? É do John Gulota, desse jornal aqui, Journal for the Study of Historical Jesus. E aí ele fala do Joseph Attil. Mas tudo bem, está falando do Joseph Attil. Aqui falando de Maomé. Bom, Joseph Attil, eu já não encontrei revista. Tem umas coisas aqui que não tem nada a ver. Eu já não entendi, já não peguei nenhuma revista. Peguei artigos, né? Não peguei revista, peguei livros, né? Aqui eu peguei dessa busca que eu fiz, eu achei esse texto daqui, ó, Variedades de Miticismo, Jesus Mítico, do Richard Kerrer, publicado numa revista, Social Historical Examination and Religion Ministry. E ali o Richard Kerrer vai falar do Joseph Attil. Ó, vai falar do Joseph Attil. Vamos ver aqui onde é que aparece o Joseph Attil. Ó. Ele fala aqui, ele fala de várias contribuições de Jesus mítico. Richard Kerrer falando. Capítulo 5, vai dedicar o capítulo inteiro ao Joseph Attil. E aqui ele está escrachando o cara, né? Vamos traduzir esse negócio aqui para não ter problema de leitura. Capítulo 5 tem o excêntrico mais infame de hoje, Joseph Attil, que tenta defender uma teoria ridícula de que todo o Novo Testamento foi forjado no primeiro século pela dinastia Flaviana dos imperadores romanos. Então, aqui está escrachando, né? Ou seja, o Joseph Attil, quando aparece em uma revista, é para ser esculachado. Aqui é o blog do Richard Kerrer, né? Ele aparece aqui também detonando aqui o Joseph Attil. Aqui ele diz que você é daqueles caras que envergonham os miticistas. Detonando James Valiant, que é outro também do Jesus romano. Então, aqui tem um debate muito grande aqui do Richard Kerrer detonando essas teses, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem, ou seja, a gente... Então, qual é o cenário que a gente tem, então? Jesus histórico é um ponto de partida, não se questiona Jesus histórico. Existem alguns miticistas que questionam Jesus histórico e estão no debate acadêmico. Foi falado ali na live que não estão no debate acadêmico. Não estão, sim. São minoritários. Tem miticistas. Tem o Richard Kerr, Robert Price e o Rafael Lataster. Publicam em revista, falando sobre Jesus mítico. Tá? Então, tem Jesus mítico. Jesus romano é esculachado pelo Richard Kerrer e não consegue publicar em revista. Se você souber de alguma publicação do Joseph Attil, tirando aquela do radiocarbono que a gente viu, mas aquilo ali não está falando de Jesus romano, né? Mas se você achar uma de Jesus romano em revista, bota aqui no
aqui nos comentários aqui. Eu não achei nenhuma. Então, a situação do Jesus romano no debate acadêmico é muito ruim, cara. Sinceramente, estou falando assim, do que eu vejo aqui. É muito ruim. Não tem entrada. Não tem entrada, porque não se publica sobre isso. Sobre Jesus mítico, miticista, ainda tem entrada. Tem entrada, ainda se consegue publicar alguma coisa. Minoritário, mas ainda se consegue. Agora, do Jesus romano, não tem penetração. Agora, outro tema que eu queria falar é quando falou ali de Roma, né? Que está escrevendo para Roma, não está escrevendo para judeu, está escrevendo para romano, para os romanos. Aí fica com essa coisa de que romanos não tem judeu. Bom, aqui, ó, o Ernest Renan, isso aqui é um livro do século XIX, mas que, ó, recomendo ler, hein? Uma boa leitura aqui. É uma leitura bem, apesar de estar desatualizado, mas tudo bem, tem coisas interessantes aqui. Aí ele fala aqui na página 235, ele diz assim: Paulo, redigindo esse escrito principal, a carta aos romanos, né, pretendia enviá-lo à igreja de Roma, que tinha sido reformada depois do edito de Cláudio, e era muito bem falado. O edito de Cláudio é aquele 49, que expulsou os judeus de lá, tá? Era pouco numerosa a comunidade, né? Assim se deduz de Atos 28, 17. Em geral constituída por ebionitas e judaicos cristãos, mas abrangia também prosélitos convertidos, né? E pagãos convertidos. Então, essa dos ebionitas e judaico-cristãs, comunidade lá, ele se refere a Epifânio, em Heresias 30.18. Em Roma, a tradição ebionita se conservou muito mais forte. As homilias pseudo-clementinas, obra ebionita, foram escritas em Roma. Então, a ideia de enviar um texto escrito, dogmático, a uma igreja, a de Roma, que ele não fundara, né? Já existia a igreja de Roma, era audaciosa e fora dos hábitos de Paulo. Por quê? Porque Paulo sempre escreve para comunidades que ele já visitou. Aí está escrevendo para Roma e ele é uma comunidade judaica. Lembra que o Paulo está em conflito com os judaizantes. Você lembra disso? Circuncisão. O pessoal está exigindo a circuncisão. Pô, tu vai escrever para Roma, onde só tem judeu lá, cara. O apóstolo teve medo de que se visse neste seu procedimento alguma coisa de indiscreto. Evita tudo que possa lembrar o tom de um mestre falando com autoridade. Não faz saudações pessoais, como normalmente ele faz. Com esses cuidados, imaginou que o seu título, já reconhecido de apóstolo dos gentios, lhe dava o direito de se dirigir a uma igreja que desconhecia. Preocupava a importância de Roma como capital do império e há muitos anos alimentava o projeto de conhecer Roma. Não podendo executar por enquanto seu desígnio, quis ser simpático a essa igreja ilustre, o qual compreendia uma classe de fiéis de que ele era pastor e anunciar-lhe a boa nova da sua futura visita. Então, essa observação aqui do Ernest Renan. Vamos pegar aqui uma obra mais recente, né? Vou pegar aqui, ó, do Alan Segal, Paulo o Convertido. Ele vai falar ali na 396, página 396. A audiência que Paulo encontrou primeiro em Jerusalém e depois, possivelmente, em Roma, foi hostil, pois em Roma, como em Jerusalém, havia uma significativa comunidade judaica, antes que a comunidade cristã fosse formada. E o cristianismo que primeiro lançou raízes foi aquele que aceitava partes significativas da lei judaica. Até o tempo de Crisóstomo, lá no século IV, havia uma tendência na comunidade cristã de querer visitar as sinagogas. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. As dificuldades de Paulo em ir a Roma podem ter sido devido a um acordo prévio com os outros apóstolos para trabalhar somente entre os gentios,
Visto que a comunidade cristã original em Roma era substancialmente de judeus cristãos, ele pode ter estado fora dos limites da missão de Paulo. A comunidade para a qual Paulo agora escreve tem um forte componente gentio. Aí está falando de outra coisa. Bom, tudo bem. Então é isso que eu queria destacar, ou seja, não é tão estranho assim você imaginar que tem judeu em Roma, tá? A comunidade cristã lá em Roma, ela era judaica, cara. Basicamente, era muito forte a presença judaica lá, tá? Então, quando Paulo está escrevendo, os evangelistas estão escrevendo ali para serem lidos por Roma, né? Como o caso de Mateus, por exemplo, existe uma comunidade judaica forte lá em Jerusalém. Então eu queria destacar esses pontos, tá? Outro ponto que eu queria falar é a questão que o Francis Farago fala o seguinte, quando eu estou propondo pela primeira vez que Eusébio, né, ele sugere que adere a algum dos pontos da teoria flaviana, que é o ponto de que todas as profecias de Jesus se cumpriram ali na distribuição de 70. Todas as profecias de Jesus. Tá? Então, a distribuição 70 é a concretização dessas profecias de Jesus. Então, é como se Eusébio fosse um preterista completo. Tá? Nos tempos de hoje, a gente diria isso. Né? Bom, sobre isso, eu tenho a seguinte referência. Vamos ver aqui. Trago aqui, do Kindle aqui. Tem esse livro aqui, que é um livro que me foi indicado pelo Claudemir. Claudemir é um preterista completo. Ele me indicou esse livro aqui, Apocalipse dos Judeus, do Leopoldo Orellana. Ele fala sobre o preterismo, tá? Esse livro é de 2021. Aí ele vai dizer o seguinte aqui, ele vai falar isso aqui na página, sei lá que página que não tem número aqui, né? Bom, da mesma forma, o preterismo teve seu desenvolvimento formal a partir do início do século XVII. Formal, né? Mas sua origem pode ser atribuída a ideias anteriores, de Eusébio de Cesareia, ou em outros registros, não diz qual. Então vamos tomar. Preterismo, nos pais da igreja, só começa com Eusébio de Cesareia. Então, essa identificação, ela já está aqui, ela já foi identificada, tá? Crisóstomo, Orígenes, não. O que esses autores vão dizer é que a destruição de 70 está tendo a destruição do templo que foi profetizada por Jesus. Eusébio ele vai mais além. Ele diz que aquelas profecias todas de Mateus 24, de final dos tempos, se cumpriram em 70. Isso é o preterismo completo. Tudo se cumpriu lá. Aí está alinhado com a teoria flaviana. Mas Eusébio de Cesareia, ele não defende Jesus mítico, né? Não, ele não defende Jesus romano. Mas nesse ponto, ele está alinhado com a tese do Jesus romano. Agora, ele é uma pessoa isolada. E só aparece no século IV. Então, os pais da igreja, você não consegue identificar ninguém ali preterista. Pelo contrário, o que você vê ali nos primeiros séculos são pais da igreja falando da volta de Jesus. Movimentos milenaristas, o montanismo, o próprio livro do Apocalipse tem várias passagens ali que sugerem uma volta de Jesus. Enfim, existe ali uma ideia de que não se cumpriu, tá? O Apocalipse teria sido escrito depois de 70. Então, já tem uma ideia de que aquilo dali não se cumpriu. E mesmo os evangelhos, quando eles narram Mateus 24, né, eles estão escrevendo depois de 70. Em nenhum momento ele diz assim, pois todas as profecias se cumpriram na destruição de 70. Ele deveria falar isso, né, porque ele está escrevendo depois de 70. Mas ele não fala. Então, existe, na maioria dos pais da igreja dos primeiros séculos, não é preterista, tá? Aí segue aqui, por exemplo, Justo Gonzalez documenta que sobre o imperador Juliano Apóstata tentou reconstruir o templo de Jerusalém, porque pensava que assim poderia contradizer os cristãos que alegavam que a destruição do templo havia sido um cumprimento das profecias do Antigo Testamento.
refletindo também que naquela época se acreditava na igreja o fundamento do preterismo sobre o templo. Aqui não me convenceu muito não, porque aqui teria de ver exatamente esse texto do Juliano, porque ele está falando de destruição de templo. Destruição de templo, tudo bem, concordamos, isso aí vai ter texto, essa identificação daí, tudo bem, que está cumprindo, porque Jesus falou que o templo seria destruído, né? Agora, a questão do preterismo completo é todas as profecias, todas elas, juízo final, tudo ali foi cumprido em 70. O Eusébio vai falar isso, tá? Mateus 24. Ó, vai aparecer inclusive aqui no comentário, ele diz isso aqui, ó. Eusébio reconheceu expressamente que a destruição do templo e a punição dos judeus em 70 foram o cumprimento das profecias de Jesus em passagens como Mateus 24. Esse é o fundamento do preterismo. Então, estamos aí numa sugestão aí de que ele sugere aqui um preterismo completo aqui do Eusébio. Então é isso. Queria encerrar então citando esta referência, né, da situação do Eusébio como preterismo. E é isso. Muito obrigado, então.